professores estão sendo obrigados a dar matérias que eles não querem, de áreas que eles não se formaram, né? Então, eu falando aqui como estudante de licenciatura, eu fico, assim, apavorado com isso. Eu tô aqui me formando em ciências sociais, entrei na faculdade com o objetivo de ser professor de sociologia, e hoje a sociologia já não existe nem mais como uma disciplina, né? Ela virou aí práticas e saberes dentro de um itinerário de ciências humanas e sociais totalmente disperso, né? E eu vou ter que dar essas outras matérias aí que vocês citaram, como projeto de vida, empreendedorismo, né? Para falar o mínimo, né? Que tem todo tipo de matéria louca. Mas enfim, uma coisa antes de começar é que eu sempre, quem me acompanha deve perceber que eu sempre escrevo novo ensino médio, entre aspas, e sempre chamo a reforma do ensino médio de deforma do ensino médio. Eu acho que esse é um bom ponto de partida, né? A gente tem que ter muito claro na nossa mente que isso não é uma reforma, isso é uma deforma, isso não veio para melhorar nada, isso veio para piorar, e nem é novo, né? Não é um novo ensino médio. Como o John falou, isso aí resgata as políticas educacionais lá dos anos 90, e como a Sofia também já me mostrou um documento, né, um PDF que ela me passou, um artigo, até políticas da era Vargas, esse novo ensino médio, ele retoma, e políticas da ditadura militar também, então não tem nada de novo, né, é muito importante deixar isso claro para todo mundo, isso não é novo, isso é um retrocesso absurdo, e não é uma reforma, é uma deforma da educação. Enfim, outro ponto que eu quero comentar, antes de ir para a pergunta que a Dmitry colocou para mim, é como que essa deforma do ensino médio vem junto com a deforma trabalhista, né? A gente sempre tem que olhar elas em conjunto, acho que elas não são coisas separadas, e na verdade nada do que o governo Temer e o governo Bolsonaro fizeram são coisas aleatórias, né? Tudo ali está em conjunto, inclusive o governo Bolsonaro foi uma continuidade do governo Temer, e o governo Temer ele veio com essa função histórica, né, de aprofundar o neoliberalismo no Brasil, e fazer essas deformas, né, como a do ensino médio trabalhista, e depois o Bolsonaro fez a deforma da Previdência, e bom lembrar também, né, o Temer só não fez a deforma da Previdência porque teve uma puta greve geral, uma puta mobilização contra isso, mas o Bolsonaro, depois que tinha um pouco mais de popularidade, a esquerda e os sindicatos já estavam mais desmobilizados, ele consegue aprovar. Mas enfim, então, a pergunta era, né, para que vem essa reforma, quais são as consequências dela, quais são os objetivos dela ali na educação, como que ela tem impactado na prática o ensino público. Então, assim, sendo claro, direto, né, e assim, na verdade, eu vou reproduzir uma fala de um aluno que ele falou numa palestra, né, ele falou, esse novo ensino médio, ele veio para emburrecer a gente. Então, eu vou partir dessa fala desse aluno, tá ligado? Veio para emburrecer os alunos. Mas aí eu ressalto isso também, o antigo ensino médio também não estava bom. Eu me formei nele, eu me formei em 2017, exatamente no ano em que o novo ensino médio foi aprovado, né? Mas eu não peguei a implementação dele. A implementação aqui no estado de São Paulo começou em 2021. Então, o antigo ensino médio também não estava bom. Né? Eu também não sinto que ele me preparou para a universidade, não me preparou para o vestibular, não me preparou para o Enem, não me preparou para nada. Mas o que está hoje está muito pior, tá ligado? Se antes ainda tinha algum fiozinho ali de esperança de alguma coisa, agora não tem mais nada. Tá ligado? São muitos os problemas aí que a gente pode estar falando com mais detalhadamente aqui ao longo da conversa, quais são os problemas desse novo ensino médio, para ficar claro para todo mundo, que são muitos problemas, tá ligado? Do começo ao fim ele é problemático, eu acho que não salva nada, por isso que a gente bate na tecla da revogação, não de reformular, de mexer aqui e ali, acabar com ele de vez. Desde a origem dele ele é problemático, tá ligado? Seja da origem dos anos 90, seja da origem atual do governo Temer, tá ligado? Tipo assim, o bagulho foi, tipo, apresentado com 3 meses de governo Temer, tá ligado? Acontece o golpe de 2016, ele é consolidado, Temer assume a presidência, 3 ou 4 meses depois ele já coloca lá a medida provisória do novo ensino médio, tá ligado? Como que isso foi debatido em tão poucos meses, tá ligado? Com quem? Não foi com a sociedade, não foi com os alunos, não foi com os professores, foi com as instituições não, né? As fundações bilionárias, como a Fundação Lehman, Roberto Marinho, Todos pela Educação. Então é isso, fundações aí bilionárias, liberais, neoliberais, financiada, a reforma, inclusive, financiada pelo Banco Mundial, outra instituição aí neoliberal, eles formulam esse novo ensino médio. Então tem como a gente acreditar que essas fundações da burguesia estão preocupadas com o aluno de escola pública, com o aluno pobre, tá ligado? Eu sei que pra gente aqui é óbvio, mas infelizmente não é óbvio pra todo mundo, a gente tem que bater nessa tecla, minha gente. Os ricos não estão nem aí pra nós, tá ligado? Então não tem como a gente achar que alguma política que eles fizerem vai beneficiar quem é pobre, quem é da escola pública, né? O maior exemplo disso é que aquela fundação lá, que eu esqueci o nome, aquela organização representante das escolas particulares, entrou na justiça contra o Ministério da Educação quando ele suspendeu o calendário de implementação do novo ensino médio, tá ligado? O dono do Colégio Bandeirantes, aqui em São Paulo, que é um colégio extremamente tradicional, com uma mensalidade cara pra caramba, tá ligado? Ele é a favor do novo ensino médio. Então, se tá bom pra ele, pros alunos dele, pode ter certeza de que não tá bom pros alunos da escola pública, né? Então, a escola pública que já não tinha estrutura, agora tá sendo obrigada a fazer coisas que é completamente impossível, que esse novo ensino médio exige, mas que não é possível realizar na prática. Os alunos estão
com a defasagem infinitamente maior do que já estava. Então a consequência prática disso é afastar ainda mais os alunos, primeiramente da escola e depois da universidade, né? Primeiro da escola, porque os alunos não vê mais nem... A escola não tem mais nenhum tipo de atratividade, né? Então, ainda mais aqui no estado de São Paulo, né? Que juntou o novo ensino médio com o PEI. Para quem não é de São Paulo que não sabe, em 2012 o Alckmin, quando era governador, ele criou o programa de ensino integral baseado, dentre outras coisas, lá no chamado modelo de Sobral, da educação lá, que também tem um viés bem neoliberal em muitos aspectos, que teve influência da Fundação Lehman também. Enfim, então esse modelo de ensino integral que a direita e a elite tanto defendem, né, o Alckmin foi o responsável aqui em São Paulo por criar esse programa de ensino integral, mas foi no governo Dória, a partir de 2019, que isso começou a ser implementado com mais força, né? Então, em 2019, veio o governo Dória, o seu secretário de Educação era o Rocieli Soares, que inclusive foi ministro da Educação do Temer, ajudou a formular esse novo ensino médio, depois veio aqui para São Paulo para implementar ele. Por isso, como eu falei, São Paulo foi o primeiro estado que começou essa implementação. E começa também por a escola de tempo integral, a boa parte das escolas de São Paulo. Então, juntando essas duas coisas, um exemplo que a gente tem, né, que os alunos falaram para mim, por exemplo, num estágio que eu fiz, onde eu estava estudando isso, né, como que está se dando essa implementação do novo ensino médio e do PEI. Conversei com muitos alunos e os alunos falaram, a escola virou uma cadeia, um regime semiaberto. Porque a única aula que eles gostavam era educação física, porque eles podiam sair da sala, ir para a quadra, jogar bola, etc e tal. E não tem mais educação física no segundo e terceiro ano do ensino médio. Não é mais obrigatório, agora é português, matemática e inglês. Então, segundo e terceiro ano, em geral, não tem mais educação física. Fica na escola 9 horas, na escola de tempo integral, 9 horas trancado dentro da sala de aula. Virou uma coisa absurda, cresce os problemas de saúde mental, problemas psicológicos, violência na escola, e isso não é pautado, tá ligado? Essas políticas, essas deformas, como que elas também têm influência nesses atentados que têm acontecido, nessa violência que aumenta nas escolas. Ruim no Instituto Federal, imagine na escola estadual, né? Imagine na escola estadual aqui em São Paulo, sucateada pelo PSDB por 30 anos, 28 anos de sucateamento, desses 28, 14 pelo senhor companheiro Alckmin, né? 14 anos dele à frente aí do governo do estado de São Paulo e mais uns 6 anos, acho que como vice do Mário Covas, ou 4 anos, sucateando o ensino público, né? Como eu falei, eu me formei na escola em 2017, então durante quase toda a minha vida escolar, Alckmin era o governador e eu peguei todo um processo de sucateamento das escolas públicas, do ensino público aqui em São Paulo. Quando eu entrei na USP, e eu entrei por cota de estudante de escola pública, eu fui ver quem que tinha entrado também pela cota de escola pública, né? Porque eu vi lá meu nome na lista, vi outros nomes, fui procurar o pessoal, a maioria veio de Instituto Federal, ou de ETECs, que são as escolas técnicas aqui de São Paulo. Então, assim, por mais, claro, né, que possam ter os seus problemas, os institutos federais, querendo ou não, dá uma boa auxiliada nos estudantes, assim, na hora de fazer um Enem, um vestibular, e entrar na universidade. A escola pública estadual sempre teve na maior desvantagem, né? Então, eu achei pouquíssimas pessoas que, assim como eu, tinham vindo de escola pública estadual, né? Eu estudei toda a minha vida em escola pública estadual. Como eu falei, eu vi a precarização absurda que era, não tive preparo algum para o Enem, eu precisei fazer um cursinho popular, precisei estudar por conta própria também em casa, para poder passar no Enem, entrar na USP. E lá hoje ainda, né, eu conto nos dedos quantas pessoas de escola estadual vêm. Então eu sei que a tendência é que isso piore. Então eu sei que a tendência nos próximos anos é ver cada vez menos pessoas de escola estadual entrando na USP, e o pessoal que vai estar entrando por essas cotas de escola pública, a tendência é cada vez mais que seja Instituto Federal, ETEC, Colégio Militar. Né? Então, enfim, é um dos grandes problemas aí desse novo ensino médio, que vai ampliar essa desigualdade que já existia, né? Além de várias outras. Mas uma coisa que eu queria comentar, que eu tô com isso aqui na mão já faz um tempo, da hora que a gente, de todos os momentos que a gente falou aqui, da lógica empresarial que está por trás do novo ensino médio, de como que ele se conecta com essa precarização do trabalho agora, nessa fase do neoliberalismo, ou melhor, do pós-fordismo, né, que seja o termo mais correto. O currículo paulista, o currículo aqui da educação paulista, das escolas estaduais, desde 2020, né, o governo Dória e o secretário da educação era o Rocieli Soares, ele tem um trecho que é muito explícito, né, muito explícita essa lógica da educação servindo para formar mão de obra barata, para o trabalho precarizado. Então ele fala o seguinte, o currículo paulista, em vigor, especificamente sobre a educação para o mundo do trabalho, faz-se necessário combinar as demandas dos setores produtivos, os interesses dos indivíduos e os interesses coletivos, preparando assim o cidadão para o desempenho de profissões, entre aspas, cada vez mais fluidas, intangíveis e mutantes. O trabalhador deve estar habituado e preparado para a adaptação contínua das relações profissionais, dos objetivos da produção, da gestão e das tecnologias, inovações e integrações, rupturas subjacentes do posicionamento intelectual, político e filosófico dos atores sociais. Essa parte aqui é a mais forte, eu acho, né? Preparando o cidadão para o desempenho de profissões, entre aspas. Eles escrevem nitidamente profissões, entre aspas. O objetivo do currículo paulista, no que diz respeito ao mundo do trabalho, é preparar os cidadãos
para o desempenho de profissões cada vez mais fluidas, intangíveis e mutantes. E aí eles falam, né, o trabalhador deve estar habituado e preparado para a adaptação contínua das relações profissionais. Então é isso, a gente tá, né, os estudantes estão sendo formados para ser uma mão de obra barata, para profissões mutantes, né, eles não sabem o que vai ser do mercado de trabalho daqui a alguns anos, está em constante mudança, e é isso que vem sendo implementado aqui no estado de São Paulo. A gente sabe que no Brasil todo, né, mas eu falo aqui da realidade que eu conheço mais. As escolas que eu tenho rodado, como eu falei no começo, toda semana eu vou em pelo menos uma escola. E quando eu não estou em escola, eu estou em cursinho popular. Quando eu não estou em cursinho popular, eu estou na Fundação Casa, né, que é a instituição de cumprimento de medidas socioeducativas, a antiga FEBEM, onde os alunos também têm aulas, também estão tendo um novo ensino médio. Então, assim, todos os dias, praticamente, eu estou em contato com pessoas que estão aí sendo afetadas pelo novo ensino médio. Se não for nas escolas, é lá na USP, né, estou fazendo minha licenciatura. E toda aula, o novo ensino médio é debate, tá ligado? Não tem uma aula em que isso não seja pautado. E dentro da sala de aula a gente tem pessoas assim que ainda não estão dando aula, pessoas que já dão aula, né, professores que já estão formados dando aula, ou que não estão formados ainda, mas já dão aula, ou estão em uma segunda graduação. Então a gente está ali todo momento compartilhando essas experiências. Por parte dos alunos das escolas, eu falo assim com uma tranquilidade, eu nunca vi um aluno se manifestando a favor do novo ensino médio. Nunca vi, tá ligado? Claro que, assim, tem uns alunos que não se manifestam, né? Aqueles que estão, entre aspas, neutros, mas é porque eu acredito que eles nem sabem o que está se passando, né? Eles não têm nem noção de que foi feita uma reforma do ensino médio, que antes era diferente, para eles só foi jogado e é assim. Mas a grande maioria tá contra, né? Então, às vezes, eles não falam por conta própria, mas conforme eu vou instigando o debate, eles vão falando. Então, eu vou puxando esse assunto, falando, então, esse novo ensino médio aí que vocês estão fazendo, pá, e os alunos já começam a falar, começam a desabafar, começam a trazer as experiências deles. E assim, eu falo, como eu disse, com muita tranquilidade, com muita honestidade, que o descontentamento é muito grande mesmo, sabe? E os alunos, eles têm muito nítido de que eles estão sofrendo consequências, de que eles estão sofrendo desvantagens, de que eles estão sendo prejudicados, de que o ensino está defasado, de que o ensino está precário, tá ligado? Então isso, para a grande maioria, eu diria, é muito nítido, sabe? Até porque é o que eu falei lá antes, né? Então eles não têm mais educação física, então eles tinham uma aula que, isso assim, pro pessoal que já estava na escola, no ensino fundamental, na verdade, né? Eles têm educação física. Então, eles vão para o ensino médio e já não tem mais. Então, a aula que eles tinham, que eles gostavam, que eles iam para quadra e zoavam, brincavam, etc., já não tem mais essa aula disponível. Então, já é um fator que eles já começam a perceber que o negócio não tá bom. Tem a questão de que no primeiro ano eles são obrigados a escolher o que eles querem pro restante do ensino médio deles. Então, já é outro ponto em que eles já não gostam também, né? Eles não se sentem, muitas vezes, capacitados para escolher o que eles querem para os anos seguintes, tá ligado? Então, ainda tem essa lógica, né? Como a Sofia falou, do ensino médio ele ser muito pautado pelo Enem. A maioria dos alunos de escola pública não tem nem ideia do que é Enem. A maioria dos alunos de escola pública não sabe o que é Enem, sabe? Porque a minha palestra, eu falo de muitas coisas, mas o foco principal é esse, tá ligado? Falar sobre o acesso à universidade, a importância de fazer o vestibular, como se preparar, o que são cursinhos populares. E eu pergunto, quem aqui, tipo assim, isso do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quem aqui fez o último Enem? Ninguém. Quem que vai fazer o Enem esse ano? 2, 3, 4 pessoas levantam a mão. A maioria não tem ideia do que é o Enem. Então você falar para ele no primeiro ano que ele tem que escolher os itinerários, o itinerário formativo dele, baseado no que ele quer na faculdade, o aluno não sabe nem o que é faculdade, minha gente. Essa é a realidade, não é subestimar os alunos. É a realidade material. O aluno não sabe o que é faculdade, não sabe o que é ensino superior, não sabe o que é nada, assim. Tá ligado? A educação é muito defasada em todos os sentidos. E, enfim, eu acho que um ponto que eu gosto muito de destacar é a questão do golpe de 2016, sabe? Eu acho que isso não é coisa, esquece esse assunto, deixa isso pra lá, não, sabe? Eu acho que a gente tem sofrido muitas consequências por conta daquele golpe que aconteceu em 2016. E é um golpe que, assim, o aluno que está hoje no ensino médio, no primeiro ano, no segundo, que tem 15, 16, 17 anos, quando aconteceu o golpe 6 anos atrás, ele tinha 10 anos de idade, 9 anos, ele não tem ideia do que aconteceu, do que se passou ali. E a gente não pode deixar essa história morrer, tá ligado? A gente fala tanto sobre a questão do sem anistia, que a gente tem que combater o bolsonarismo, etc. Em parte, é não deixar a história morrer, tá ligado? É ter memória. É falar para as pessoas o que aconteceu no nosso país nos últimos anos. Por que que não tem emprego, tá ligado? Eu falo assim, né? Agora partindo para uma outra faixa etária, já o pessoal que já não está no ensino médio. A maioria dos meus amigos que estão na minha faixa etária, né? Eu tenho 23, então a maioria dos meus amigos tem entre 20 e 26, assim, né? 3 para mais, 3 para menos. A grande maioria está entre os 20 e 26 anos. A maioria ou está desempregado, ou tá desempregado fazendo bico, porque ninguém vai ficar parado, que não pode, né? Ou quem trabalha, tá em trabalho informal e faz mais de um trabalho. Aqui em São Paulo hoje, na periferia de São Paulo, é difícil você achar uma pessoa que só tá fazendo um trabalho, que só tenha uma ocupação. Todo mundo tá precisando complementar a renda com outras coisas, tá ligado? Então, a pessoa já tem um trabalho informal, geralmente, e ela vai fazer um outro trabalho informal. Então, é um barbeiro, sem carteira assinada, e à noite ele faz Uber.
ou a pessoa que ao longo do dia trabalha numa borracharia e depois à noite vai pedalar no iFood, e final de semana também. E aí tem o pessoal que faz uma rifa de alguma coisa e faz um bazar na garagem ali no final de semana. Então, tipo, as pessoas estão desesperadas para complementar a renda. Como que a gente chegou nesse nível? Tá ligado? A gente tem que falar, isso é consequência de um golpe que aconteceu no nosso país em 2016 por fatores X, Y, Z, que na sequência dele veio a deforma trabalhista, veio a lei do. Esqueci o nome da lei, que, enfim, deixou o trabalho informal mais facilitado no país. Inclusive, né, o governo Temer, ele meio que parou de fiscalizar a questão do trabalho escravo, né? E o governo Bolsonaro deu continuidade. Não é por acaso que agora a gente está tendo tantos casos aí vindo à tona, né? Que a Janaína Pascoal falou, não, isso aí deve ter alguma coisa errada por trás. Não, é que os governos anteriores não estavam fazendo fiscalização. E agora voltou a ser feito, tá ligado? Enfim, então as pessoas vão e trabalham o dia inteiro, 15 horas por dia, têm ganhado menos de um salário mínimo, não são mais registrados em carteira, etc. Então a gente tem que falar, explicar para as pessoas por que isso está acontecendo, que isso não é normal, isso não é natural, a gente não pode naturalizar essa realidade. E muito surpreende isso, sabe, de como que essa ideia do empreendedorismo, ela tipo, conseguiu se propagar muito rápido. Essa ideia de que tipo, você vender bolo de pote, você é um empreendedor. Essa ideia de que, tipo, não, eu não quero CLT. Não quero CLT. Um amigo meu perguntou pra mim esses dias, falou assim, Thiago, por que a esquerda defende tanta CLT? Eu trabalhava de CLT e era uma porcaria. Agora eu tô trabalhando pra mim mesmo e tá ótimo, tá muito melhor. E aí eu fiquei lá conversando, falando, mano, não é que a esquerda defende a CLT do jeito que ela era, exatamente. A questão é que a esquerda defende leis trabalhistas, direitos trabalhistas, na realidade, isso é conquista, isso foi luta. Antes não tinha nenhuma regulamentação, se o patrão quisesse botar uma criança aí pra trabalhar 15 horas por dia pra ganhar R$ 100, ele fazia isso. Então é entender isso, mas as pessoas não sabem disso, tá ligado? Mas o que acontece? Né, como tem um corte de uma fala do professor Alisson Mascaro que eu vi viralizando esses dias no Instagram, que viralizando assim, né, entre os nossos meios, que ele fala assim, quem controla a ideologia dominante é simplesmente quem controla a maior quantidade de aparelhos ideológicos. Aí ele até fala, né, se 95% dos aparelhos ideológicos do mundo falarem que a Terra é plana, a Terra é plana. E nesses 7 anos, 95% dos aparelhos ideológicos aqui no Brasil falaram que você não precisa de direitos trabalhistas, que direitos trabalhistas são ruins, que se você tá vendendo bolo de pote ou pedalando no iFood 15 horas por dia, você é um empreendedor, tá ligado? Que fazer faculdade é uma coisa inútil. Eu tava falando sobre isso na última palestra que eu dei semana passada em Osasco, numa escola, que aí, na hora a gente fez um intervalinho durante a palestra, né? Foi 4 horas e meia de palestra e a gente fez um intervalo no meio. Aí eu tava conversando com o professor e ele falou assim pra mim, mano, olha esse vídeo aqui. Aí ele mostrou um vídeo pra mim, era um coach falando, você quer ter sucesso? Você quer ser rico? Pra que você quer fazer faculdade então? Foge de faculdade nunca vai te trazer sucesso nenhum, que não sei o quê. E aí, tipo, era um vídeo com milhares, centenas de milhares de visualizações, de curtidas. E ele falou, Thiago, esse aqui que meus alunos assistem, tá ligado? Por isso é muito importante você falar sobre isso, defender a universidade pública, porque o que os alunos, os adolescentes estão vendo é esse tipo de vídeo aqui, tá ligado? Inclusive aquele vídeo que eu fiz no meu canal reagindo ao sujeito investidor lá, ele é um dos que vive falando essas coisas. Ele fala, porque eu comecei a fazer uma faculdade e saí fora dela e aprendi muito mais coisa fora dela do que nela, tá ligado? Então as pessoas seguem, acompanham e acham que é isso daí mesmo, tá ligado? Isso é ideologia pura, tá ligado? E olha só, em 6 anos, o que eles conseguiram fazer na mente da população brasileira? Eles conseguiram convencer uma juventude massivamente de que faculdade não serve pra porcaria nenhuma, de que o bom mesmo é você investir na bolsa de valores e fazer apostas, né? Porque a nova grande moda do momento, né? Eu não sei se isso é uma coisa geral, mas pelo menos aqui nas periferias, nas favelas aqui em São Paulo, é todo mundo apostando. É um tal de um joguinho, de um foguete, que eu não sei nem que porra é aquela. Só sei que eu vou no salão cortar o cabelo, tá lá meu barbeiro com um foguete lá no celular dele. Aí um parceiro meu, vou na praça, sentar lá na praça, tá o mano, aqui ó, quanto eu ganhei. Aí eu print lá no story, olha gente, quanto eu ganhei hoje. E eu fico vendo aquilo e falo, meu Deus, as pessoas elas realmente acham que é isso que vai levar elas ao enriquecimento, tá ligado? Eu acho que é coisa fácil. É ideologia pura. Então entra essa ideologia neoliberal, financeira de um lado, entra a ideologia fundamentalista religiosa do outro, tá ligado? Que também nesse mesmo período teve essa expansão absurda de igrejas, tá ligado? Não que assim, né, ter igreja seja uma coisa ruim pra quem gosta, beleza? Mas, tipo assim, como um projeto político, tá ligado? Porque eu já vi, por exemplo, um tweet uma vez falando assim, se os evangélicos quisessem um presidente evangélico, eles já teriam eleito a Marina Silva faz muito tempo, tá ligado? A questão é que não era só ter um presidente evangélico, é um projeto de poder de dominação da sociedade, de lideranças evangélicas, ou pseudo-evangélicas, né, esses Edir Macedos da vida, tá ligado? Enfim, então eu citei essa questão que não tem nem a ver com o tema, mas para falar como que a população está cercada por ideologias que estão se aprofundando cada vez mais no inconsciente da população, e não tem uma reação da esquerda de outro lado para combater isso, tá ligado? Então, e muito me surpreende ou não, né, que a esquerda em geral, a esquerda majoritária, parece que não aprendeu porra nenhuma de 2016 para cá. Porque a gente só tomou no cu de 2016 para cá e não mudou em nada os métodos de manifestação. Então teve o golpe de 2016, várias deformas do Temer, assassinato da Marielle, prisão do Lula, eleição do Bolsonaro, várias políticas do Bolsonaro, genocídio da pandemia.
esquerda continua fazendo o quê? Uma manifestação por mês, que vai lá para o MASP na Avenida Paulista, vai andando até a Praça Roosevelt, ou a Praça da República, e é isso, sabe? E aí? Não dá em nada. Lá no Rio de Janeiro, os estudantes autônomos tentaram ocupar a Secretaria de Educação, veio gente de partido impedir. E aí? Sabe? A esquerda acha que só ficar fazendo passeata e levantando cartaz vai mudar alguma coisa? Não vai. Isso é importante? É importantíssimo, tá ligado? Mas não é suficiente. Então o que eu defendo? O que muitas pessoas defendem, né? Quem tem uma greve geral da educação, porque fazer só uma paralisação de um dia também é importante, mas tem que ser uma greve, tem que parar as aulas. Como eu falei, mano, a insatisfação nas escolas é geral. Aquelas ocupações das escolas foi o movimento mais bonito que eu vi em relação a isso nos últimos anos. Acho que foi o mais esplendoroso e que muitos professores foram criminalizados por causa disso. Não sei se você sabe, assim, conheço pessoas que foram punidas, inclusive. Aqui em São Paulo, o Alckmin mandou prender alunos, adolescentes. O Alexandre de Moraes também, que era o secretário de Segurança Pública na época, né? Xandão, né? O Xandão era o cara que comandava as polícias, mandou PM bater em adolescente, prender adolescente, fazer reintegração de posse nas escolas. Então, esse é o segundo ponto que eu ia levantar, né? Então, em primeiro lugar, a paralisação geral das aulas, porque o descontentamento está geral. Você encontra um ou outro professor que está defendendo a reforma do ensino médio, mas é um ou outro. A maioria também não está gostando, tá ligado? Então, o descontentamento está geral, então tem que parar as aulas, falar, mano, nós não vai entrar na escola, a escola não funciona enquanto essa porra continuar, porque tá insustentável. Ir pra escola vira uma tortura, pro professor e pro aluno, tá ligado? Então é paralisar as aulas por tempo indeterminado, e os alunos ocuparem as escolas, fazer aquele movimento de ocupações que começou aqui em São Paulo em 2015 contra o Alckmin e se estendeu por 2016 contra a reforma do ensino médio do Temer, tá ligado? Então, é isso, sabe? Eu acredito fortemente que se não tiver esse movimento conjunto de professores e estudantes, greve e ocupações, não acho que vai ter a revogação, porque é um cabo de guerra. De um lado, fundações bilionárias que têm um poder absurdo dentro do Ministério da Educação, então ali com o Lula e o Camilo Santana na coleira, e do outro lado são milhões de professores e estudantes insatisfeitos. A gente é a maioria, mas essa maioria está dispersa, desorganizada, não está fortalecida, não está mobilizada adequadamente, e as grandes entidades estudantis e sindicatos de professores parecem que não querem mobilizar isso que eu estou falando aqui. Então vamos ver e vamos continuar pressionando. Então a gente tem que pressionar de um lado o Lula, o ministro da Educação, e de outro lado essas entidades aí para que elas saiam desse mobilismo do caralho e façam alguma coisa efetiva. E aí partindo para a pergunta final, né? Qual é a educação que a gente quer? Eu concordo totalmente com a fala da Sofia, eu não estou aqui para dar uma resposta, inclusive acho que a esquerda tem que descer muito desse pedestal de ter resposta para tudo, tá ligado? Gosto muito quando o Galo fala, eu não vou chegar nas pessoas com a solução, o caminho aqui, ó, é isso. Não, a gente vai construir com o povo, porque se eu falo aqui, ó, o caminho é esse, e aí o povo vai atrás e dá errado, quem se fode sou eu, porque eu dei a resposta que estava errada. Então essa resposta tem que ser construída coletivamente, porque se der errado, todo mundo errou junto, não foi só eu que errei, tá ligado? Então vamos todo mundo botar isso na mesa para debater, porque já vinha sendo debatido desde 2012, estava tendo debates para uma mudança do ensino médio, da educação. O que o governo Temer fez em 2016 foi atropelar isso. Ele atropelou o debate público e coletivo que vinha sendo feito e começou um novo ensino médio feito por empresários, pela burguesia, tá ligado? Então tem que retomar esses debates, tem que ser feito publicamente, educadores, estudantes, famílias e etc, tá ligado? Mas uma coisa que eu tenho certeza de que a educação que eu quero, ela não vai ter participação da burguesia, dos grandes empresários na formulação dela. Esse é um critério fundamental. E outra coisa que a educação precisa mais do que nunca é de mais investimento. Né, eu achei da hora quando a Sofia falou assim, a diferença entre currículo e método, né? Porque o novo ensino médio, ele parte de um diagnóstico errado, né? Como se o problema do ensino médio fosse o currículo, tá ligado? Sendo que o primeiro problema é o investimento, né? É a falta de dinheiro. Porque o novo ensino médio não está conseguindo... quer dizer, né? O novo ensino médio, ele é uma fantasia, ele não existe na realidade concreta, em parte por isso, porque as escolas não têm dinheiro para isso, tá ligado? A escola tem que colocar ali 5 itinerários, e não tem condição material disso, ela só vai colocar um. Tá ligado? Municípios só tem uma escola, itinerários que dependem de determinadas coisas que não existem na escola. Então, por exemplo, eu fiz estágio numa escola que tinha um itinerário de musicalidade. E na escola não tem instrumento musical. Então o professor dava aula de música com bacia, panela, colher de pau. É isso, ficar batucando um balde. Essa era a aula de música, porque a escola não tem instrumento. Agora nas escolas particulares tem, né? Então eles têm condição material de seguir com os itinerários. Então o primeiro problema da educação é o investimento. E o Tarcísio tá querendo cortar o investimento, tá ligado? Como é aquela velha frase que a gente sempre fala que é tudo um projeto, a crise na educação, é isso, né? As salas superlotadas, como o professor vai dar aula? Uma sala com 40 alunos? Isso é absurdo. E a questão do currículo e do método, tá ligado? É isso, eu falo assim, né? Tipo, quando eu falei assim que o ensino médio que eu me formei não me preparou para a universidade, não é por causa do currículo. Pelo contrário, quando eu via as apostilas e coisas assim, né? Ou então, por exemplo, agora um exemplo mais claro. Agora na minha licenciatura eu estou fazendo uma matéria que se chama Metodologia do Ensino das Ciências Sociais no Brasil. E aí eu tô, o professor ele tem trazido uns livros didáticos para a gente ver, tanto os que estão sendo usados agora no novo ensino médio, quanto os que eram usados antes no ensino médio anterior. Eu falei, caramba, eu nunca vi esses livros na minha vida. O livro didático de sociologia nunca chegou na escola que eu estudei.
Então, olha isso, eu tinha o livro, e eu folheando ele, falei, o livro é ótimo, de uma qualidade, assim, tá ligado? Coisas que eu só fui ver na universidade, mas que eu tinha que ter visto no ensino médio. Mas o livro nem chegou na minha escola. O meu professor de sociologia sequer era formado em sociologia, ele era formado em filosofia, porque, para quem é de fora de São Paulo e não sabe, faz 10 anos que não tem concurso público para professor aqui no estado de São Paulo, né? Mais uma vez aí, valeu Alckmin. E os que vieram na sequência, Dória, Rodrigo Garcia, né, e Márcio França também, atual ministro do Lula, foi vice do Alckmin, depois governador durante um ano ali, quando o Alckmin foi concorrer a presidente em 2018, enfim. Então, assim, desde 2013 não tem concurso público para professor, só é contratado os professores em categoria O, precarizados, pessoas que desde antes já não eram da área, agora piorou, porque os que tem um tal do notório saber, que a gente não é nem licenciada, como a Sofia já falou. Então é isso, é investimento em primeiro lugar. O currículo não é perfeito, mas estava da hora, razoável, tá ligado? Mas sequer era aplicado. Aí, quando tinha o professor formado, né, é uma sala superlotada com 40 alunos. O professor não consegue nem falar. O aluno que tá lá no fundo não ouve para começar, tá ligado? E tá todo mundo lá fazendo bagunça, porque é isso, a escola também não é atrativa. Aí entra esse outro fator que a Sofia citou do método, tá ligado? O método tradicional que predomina nas escolas. É o professor lá na frente falando, aliás, falando não, né? Escreve um texto na lousa, o aluno copia no caderno, no final o professor dá um visto. E o aluno aprende o que com isso? Qual que é o interesse do aluno de ficar copiando texto de lousa, sabe? É ser copista, como era falado na escola. Isso não é nada atrativo. E uma coisa curiosa, às vezes eu falo coisas nas minhas palestras e os alunos ficam maravilhados. E aí os professores falam assim, nossa, mas eu falei a mesma coisa pra eles e eles nunca, tipo, deram muita bola, tá ligado? Porque como que aquilo foi apresentado pra eles, tá ligado? Eu chego ali, mostro um slide da hora, conto uma historinha, falo como isso se aplica na vida deles. Agora é só falar assim, ó, gente, leia uma página tal da apostila e eu vou dar vista, sabe? Isso não é atrativo. Então tem que saber ser atrativo, a mudança no método, tem que mudar. Os alunos hoje estão com o celular na mão dentro da sala. Vai ficar o aluno mexendo no celular vendo vídeo, enquanto o professor está escrevendo um texto na lousa. O que será que é mais interessante para o aluno? Eu tenho assim a proeza de dar uma palestra de 4 horas e meia e os alunos não mexeriam no celular. Tá ligado? Então tem que ser visto isso. Qual é o método que está sendo empregado para falar com esses alunos, para apresentar aquele conteúdo para os alunos? Isso tem que ser pensado. E aí uma última coisa que eu quero falar, ainda nessa ideia do que vai revogar e vai colocar o que no lugar, né? Uma coisa é quem pergunta isso na sinceridade, outra coisa é quem pergunta isso no tom de provocação, que geralmente são os petistas, né? Que não querem mobilização para não desgastar o governo Lula e ficar, mas você tá pedindo para revogar e vai colocar o que no lugar? Mano, não tinha nem que ter argumentação, o bagulho é uma bosta, tem que revogar e ponto final, só por isso, tá ligado? Eu prefiro voltar um passo para trás para depois a gente dar 2 para frente. Aquele velho ditado. Porque, assim, comparando com outras deformas que foram feitas nesse período, né? A trabalhista, por exemplo, que eu não vejo sendo tão pautada a revogação dela, tá ligado? E eu acho que isso é uma coisa curiosa, né? O quanto que a revogação do novo ensino médio ela tem sido uma das maiores pautas, eu acho, da classe trabalhadora e estudantes. Acho que mostra muito como que os professores são talvez a classe mais, apesar de tudo, né, mais organizada minimamente no Brasil. Talvez não vou dizer organizada porque, né, mas que tem algum peso, alguma força ainda, sabe? A gente não tá vendo um debate tão forte pela revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, mas pela reforma do ensino médio tá tendo um debate muito forte, tá ligado? Então isso é muito bom, eu falo isso para dar um ânimo para as pessoas. A nossa voz tá reverberando e tá sendo ouvida. Mas a gente também tem que estar levantando as pautas da revogação das outras deformas que foram feitas, né? Então a deforma trabalhista ela foi uma desgraça, tá ligado? Ela jogou os trabalhadores num trabalho escravo. A gente basicamente retrocedeu 100 anos com a reforma trabalhista. A gente voltou a uma era pré-Vargas, anos 1920. Tá ligado? Então, tipo assim, é aquele debate que eu trouxe de um parceiro meu. Por que a esquerda defende a CLT, sendo que a CLT não é bom? Quando a gente fala CLT, as pessoas associam o quê? Eu tenho que bater o ponto 7 horas da manhã, vou sair 6, 5 horas da tarde, fico preso ali dentro da empresa, o patrão manda em mim, eu não gosto do patrão. Inclusive, essa crítica ao CLT, ao trabalho assalariado, tem um fundo ótimo aí. É o fundo do trabalhador que não quer mais ser submetido a um patrão. Tá ligado? E aí o neoliberalismo, a burguesia neoliberal já sabe disso. O trabalhador não aguenta mais ser submetido a um patrão, eles vão trazer respostas mágicas, né? Então vai empreender, seja seu próprio patrão, baixa o aplicativo ali, fica pedalando o tempo que você quiser. Esconde que existe patrão de fato por trás, tá ligado? Parece que não, você faz seu horário, trabalha quando quer. Tá ligado? Eu fiz um trabalho numa matéria de sociologia da religião sobre a Igreja Universal. É chocante como que a própria Igreja Universal traz esses discursos de que você ficar preso a um patrão é ruim, a história de uma empregada doméstica que montou sua própria empresa e parou de trabalhar para a patroa. Então a própria elite, a própria direita traz isso, né? O trabalho assalariado é ruim, não é bom você depender de um patrão, tá ligado? E aí eles vêm com a reforma trabalhista, que é 1000 vezes pior do que já tinha antes. Antes já estava ruim, a reforma trabalhista piorou. Antes o ensino médio já estava ruim, a deforma do ensino médio piorou. Mas as duas têm que ser revogadas. É isso.
tá ligado? Antes não tava bom, mas tem que ser revogado. E pautar outras coisas. E aí é o que eu falei, um debate coletivo, não é eu que vou trazer a solução mágica, ainda mais eu, né, que não sou nem um estudioso, assim, da área, não sou um pesquisador, sou um mero estudante de graduação que tá rodando nas escolas públicas e ouvindo os alunos, ouvindo as insatisfações deles, dos professores também. Então essa é a tarefa que o ministro da Educação e o Lula deveriam estar fazendo, né? Como a Sofia muito bem falou, a gente está supostamente num período de consulta pública que não está tendo consulta pública nenhuma, tá ligado? Então tem que ter, e tem que levar os alunos para lá em peso, tem que levar professores para Brasília, ou o ministro vir também, não é só nós para lá, ele ir nas escolas, cadê? Tá ligado? Eu acho que eu já visitei mais escola, em um mês eu visito mais escola do que o ministro da Educação em um ano, tá ligado? Ele tem que estar nas escolas ouvindo as pessoas, as demandas. Tá fazendo política para quem, tá ligado? Quem foi que elegeu ele? Eles. Quem colocou eles lá? Tá ligado? Isso que é foda, mano.